Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade, aqui da cidade de Caieiras. É uma alegria nos reunir em torno do Evangelho de Jesus. Vamos trazer, como de costume, a nossa compreensão com base na doutrina espírita. Então, sejam todos bem-vindos. Então, para iniciarmos, vamos pedir a Deus, Pai de infinito amor, que suas bênçãos recaiam sobre nós, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, que sua paz esteja presente, nos envolvendo, nos dando o amparo, e aos nossos amigos espirituais, pedindo que se façam presente, que nos envolvam, que nos deem sempre a compreensão, para mais um tema. Que assim seja. Hoje o nosso tema está no livro Pão Nosso, livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 11, com o título O Bem é Incansável, que é também o tema deste domingo. E traz como referência a passagem que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo disse: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Uma frase curta, uma frase pequena, mas que tem um significado poderosíssimo. E aí eu já quero fazer uma reflexão para nós espíritas, Nós que temos a certeza da reencarnação, das sucessivas vidas, de que estamos aqui neste momento para aprender no mundo, um mundo escola, um mundo que nos ensina, que nos traz sempre alguma questão onde temos algo a aprender. Então, para nós, o bem, para nós como humanidade, mas aí eu faço uma reflexão, como eu falei, um pouco mais profunda, o bem é a ferramenta que temos para garantir o nosso processo evolutivo, para garantir, para nos dar condições de evoluirmos como espíritos imortais, espíritos que estão em uma jornada onde temos como futuro nos tornarmos espíritos puros. Então, essa é a ferramenta, a prática do bem, praticarmos o bem é uma ferramenta. E eu estou fazendo esse início porque essa passagem que está no livro Pão Nosso, Emmanuel nos dá um puxão de orelha mesmo. E é uma coisa que a gente tem, e eu falo por mim mesmo, não estou falando, mas por mim, que às vezes bate aquela desesperança, aquele sentimento de que algo não está certo, de que há um vazio, por mais que a gente que muitas vezes não conseguimos explicar. E aí Emmanuel vem certeiro, como sempre. Ele começa o texto assim: É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. E ele continua: Somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particulares na zona do imediatismo adquirem o tédio
vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. Olha isso, né? Emmanuel está falando assim: você espera algum tipo de recompensa quando você pratica o bem? Então você não está praticando o bem de forma pura, né? A prática do bem, ela deve ser pura, deve ser sem essa espera de que alguém vai reconhecer. E aí a gente entra nessa desesperança, porque às vezes estamos tentando praticar o bem de forma pura, como está dito aqui, e vemos ao nosso redor, vemos na sociedade que vivemos, né, pessoas que não estão determinados com isso, que não enxergam o bem como a forma correta de se viver, né? Que não enxergam, que não tem às vezes a menor bondade numa palavra, num gesto. E aí nos vemos como se fôssemos os diferentes, né? Como se, do que adianta pensarmos assim se a grande maioria da humanidade não pensa? E aí vem a desesperança, vem essa falta de vontade de continuar e praticar o bem. E ao lermos essa frase de Paulo, temos que deixar a desesperança de lado, né? Acreditar essa frase, né, que a gente não pode se cansar de fazer o bem, ela nos inspira a refletir sobre essa persistência, esse intuito de continuarmos sendo os diferentes, né? De ser aquele que realmente, independente da situação, independente do motivo, o bem, o que é justo, o que é correto, deve ser o nosso foco, deve ser aonde colocamos a nossa energia, né? Por mais que exista essa sintonia, né? Essa grande massa de sintonia nos fazendo ou nos mostrando que a grande maioria da humanidade não está pensando no bem. A gente deve sair dessa faixa da sintonia e nos sintonizarmos com o que realmente importa, que é a prática do amor e da caridade, né? Praticar o amor, praticar a caridade através do bem que fazemos é realmente a oportunidade que temos de nos tornarmos espíritos melhores, né? É aquilo que nos aproxima de Deus, que nos ajuda a superar as nossas imperfeições. Então, sair desse clima que hoje o mundo vive, né? Nesse clima de nos pedir, de nos dar essa desesperança, sair desse clima não é simples, mas é um exercício. É todos os dias a gente se comprometer com o Evangelho, se comprometer com os ensinamentos do Cristo, nos comprometermos com a nossa vida futura, né? Com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, que a gente compreenda, né? Que a gente perceba que esse pequeno ensinamento de Paulo é uma chave importante para a nossa evolução espiritual, né? Então, mesmo quando a gente está
de frente aos obstáculos, às dificuldades, às incompreensões que se mostram todos os dias na nossa vida, mesmo nestes momentos, não devemos nos cansar de fazer o bem. E aí eu vou continuar o texto, porque Emmanuel vai fazer um contraponto aqui muito importante. Ele continua assim: é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária, relativamente aos nossos casos pessoais. Muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, continua ele, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Que puxão de orelha que Emmanuel nos dá, né? Há quantas e quantas encarnações estamos sendo ingratos como Cristo, né? Não retribuindo todo o amor que Ele tem pela humanidade, que Ele tem por cada um de nós. E aí a gente se sentir no direito de cansar de fazer o bem, não, né? Não podemos, não temos esse direito. A nossa persistência, a nossa vontade de ajudar o Cristo na sua obra é o mínimo que podemos fazer frente a todo esse amor que Ele tem por nós desde o princípio da criação do nosso planeta, né? Então, que a gente perceba, né, que a perseverança de fazer o bem, ela é fundamental para a nossa jornada evolutiva, né? O bem, ele realmente é incansável, né? Ele é uma força, uma força inesgotável. O amor, ele não tem fim. E quando a gente consegue compreender isso, né? Frente a todo o amor que o Cristo tem por nós, se falarmos de Deus, então, aí será... Deus nos espera, né? Ele espera que nós compreendamos o quanto é importante que a gente não se afaste das leis, né? Das leis divinas. Então, o amor de Deus, o amor que o Cristo tem pela humanidade, ele é uma fonte inesgotável. Então, a prática do bem deve ser também por nós inesgotável. Não temos o direito de cansarmos de fazer o bem, né? Não temos esse direito. Temos que persistir. Temos que ter hoje, no agora, em cada oportunidade que temos no decorrer do nosso dia, de praticar todo o bem
que nos cabe, que nos é possível. E aquele que não é possível também, temos que persistir. A prática da caridade, do amor ao próximo, é o caminho, é por onde temos que trilhar a nossa evolução espiritual. Então, a doutrina, ela reforça, né, que o bem, a doutrina espírita, ela vem sempre desde o princípio, né, quando Kardec traz que fora da caridade não há salvação. Então, para nós espíritas, como eu falei no começo, a gente não podemos, e aí eu estou falando para mim, porque, como diz, né, a minha voz, a minha boca está mais próxima ao meu ouvido, então o que eu estou falando também é para mim. A gente não pode se desesperançar, né? Acreditar que há alguma coisa errada ou que alguma coisa esteja perdida, sem solução. Não. Vamos trazer firmes no nosso coração a esperança de que o mundo está no caminho da regeneração, que não há nada fora do lugar e que o nosso papel como cristãos, como espíritas cristãos, é não desistir de fazer o bem, de praticar sim o amor, a compreensão, a compaixão em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, né? São nas pequenas ações que temos a oportunidade, né, de praticar o bem. E aí, para finalizar, como Emmanuel coloca aqui, né, se Jesus nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então, como eu falei, é um exercício. Para você ficar bom em alguma coisa, a gente precisa exercitar. Para deixarmos de sermos maus, precisamos praticar o bem. Só assim a gente terá depurado, né, burilado este defeito, este vício. Então, que a gente consiga persistir, né? Persistir no amor, persistir na bondade, na caridade, para que a gente realmente consiga, né, ver bondade em tudo, e ser bondade em todos os nossos atos, em todas as nossas ações, que a gente consiga efetivamente praticar, colocar isso como uma meta diária, né? Que a gente ser melhor um pouquinho amanhã, um pouco melhor do que eu fui hoje, e assim a gente vai se tornando bons nisso, que eu acho que é o caminho, né? É o nosso objetivo aí. É isso. Então, que possamos colocar em prática essa persistência, essa perseverança no bem. Desejo que Deus nos abençoe, que nos dê condições de compreensão desse nosso objetivo, que seu amor seja presente, né? Que possamos compreender que este amor inesgotável está presente no nosso dia a dia, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, e que Jesus
que a sua paz esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos dando, através dos seus ensinamentos, que a gente possa vivenciar o Evangelho. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco hoje sempre. Gratidão à espiritualidade amiga por nos envolver, nos intuir. Fiquem com Deus e até a próxima.